Então, nós, com o coração pleno de alegria, que a gente vai dar continuidade aos estudos, né, de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Hoje, essa é uma iniciativa do NSP, Federativa Espírita Holandesa, e dos amigos da AME Brasil. O tema de hoje, como vocês estão vendo na tela, é Jesus e Consciência, e quem vai abordar é a nossa querida Adriana. A gente está muito feliz de tê-la novamente aqui com a gente. Então, Adriana, agora, a partir daqui é com você. Obrigada. É uma alegria sempre poder estar com vocês aí pertinho, né? Em tempo, em espaço, a gente está distante, mas a tecnologia, graças a Deus, nos une, né, Maria? A gente fica tão perto e é sempre uma oportunidade maravilhosa. E esse tema, Jesus e a Consciência, eu particularmente adoro, eu acho que é um tema que Joana escreve de forma belíssima, né? Porque ela faz uma coisa na construção desse capítulo 4 que eu achei brilhante, que eu jamais pensaria fazer, né? Até quando eu comecei a pensar em Jesus e consciência e vi que ela traz esse capítulo, né, das diversas moradas, eu falei, mas que louco isso, por que falar em morada, né? Opa, passou. Por que falar em morada se ela vai falar de consciência, né? Então, ela faz toda uma construção, uma analogia, porque a gente sabe que a Joana, no século XVII, como Juana Inês de la Cruz, ela foi uma grande estudiosa, ela foi teórica, ela estudou a ciência, ela estudou filosofia, ela estudou religião, ela estudou os planetas, então ela é uma grande pensadora, foi dramaturga, fazia peças de teatro, né? E ela estudou a mitologia, ela estudou essa teoria da literatura comparada, ela fazia esses estudos comparativos. E aqui é um estudo comparativo, que ela compara, né, os planetas, o sistema solar, com a nossa psique. Por isso que aqui eu falava para a Maria no início, que a gente tem percebido muito nos planetas, né, um alinhamento. Até essa semana dá para a gente ver a Lua alinhada com Júpiter, e dá para ver as 3 luas de Júpiter, né, em algumas fotos. Então, é curioso ver essa sincronicidade no macrocosmo e o que está acontecendo dentro da gente, porque aqui nesse capítulo ela vai fazer um princípio de Hermes Trismegisto lá do Egito, né? Antes de Cristo ainda, que ele dizia que o dentro reflete o fora, o em cima reflete o embaixo. Isso é um princípio de correspondência, né? Então, a forma que esse universo está corresponde ao meu mundo interno, né? Então, ela começa falando do capítulo como há muitas moradas na casa do Pai. E aí eu pergunto, né, por que iniciar o tema consciência, citando as moradas, para falar em consciência, né? Então, ela fala que cada morada, então por isso que eu pus a imagem aqui dos planetas, né? Cada planeta tem níveis de consciência diferente. Então, se nós pegarmos o planeta Terra, que é aquele que nós habitamos, nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações e que está passando por uma transição para um planeta de regeneração, né? Então, como há vários mundos habitados, em nós há também vários níveis de consciência. Então, para falar de consciência, ela coloca a imagem de vários planetas que correspondem ao nosso mundo interno, que é o que ela vai falar depois das subpersonalidades, né? Então, cada partezinho que me compõe seria um planeta num estágio evolutivo. Então, a minha consciência pode ter um estágio de evolução, a minha sombra, né, pode ter conteúdos ruins, negativos, então é inferior, mas, por outro lado, tem coisas muito boas, que é o meu espírito de luz, está lá em essência ainda, né? Não desenvolveu, então está na sombra ainda. Então, a Terra passa do nível primário presa à sombra coletiva, assim como nós também, com essa questão de correspondência, também estamos nesse momento que uma coisa corresponde à outra, né? Então, se nós pegarmos aqui, né, o nosso universo interno,
ele é preenchido de vários espaços psicológicos. Então, aqui eu pego a imagem, né, dos planetas, e aqui uma imagem do que o Jung chama de unus mundus, que seria esse mundo interno. Então, se olharmos, até a imagem é meio parecida, né? Então, nós temos todos esses organoides aqui. Então, o self é o espírito, eu espírito, né, que tenho todas as encarnações nessa memória. O ego é só o que eu sei dessa vida. Então, se olharmos aqui, ó, essa partezinha aqui do círculo é só dessa vida. É o que eu lembro do aqui e agora. E o resto tudo é inconsciente, né? Então, não sei se vocês estão vendo o mouse aqui na tela, mas essa partezinha aqui é a consciência. Então, todas essas órgãos internos que a Joana trabalha na série psicológica correspondem a esses mundos. Então, a sombra tem uma certa evolução, a ânima, que quer dizer alma, né, que é o lado feminino do homem, tem um desenvolvimento, o ânimos, que é o nosso lado masculino das mulheres, né? Então, essas subpersonalidades, essas partes que me compõem, também são como esse sistema solar. Então, já conquistamos paisagens belas, mais elaboradas, como o complexo do eu, que é esse ego, que é o centro dessa consciência. Mas também temos outros não tão belos como a sombra, porque está o nosso orgulho, né? Kardec fala que as duas chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, o orgulho e o egoísmo, como ninguém aqui é orgulhoso, né? A gente não tem. Então, esse orgulho e esse egoísmo fica aqui nessa sombra, ou seja, um organoide onde a gente guarda, como se fosse uma pastinha no computador, que a gente abre lá um arquivo e vai guardando esses conteúdos que a gente não reconhece da gente. Então, tudo que a gente é e que não quer ser, está lá nessa pastinha, né? Até a gente tomar consciência disso daí. Então, os outros, como a ânima, que é isso que eu disse, o lado feminino do homem, o ânimos, que é o lado masculino da mulher, a persona, que é como eu me coloco na sociedade. Então, eu me apresento como Adriana, que é psicóloga, né? Então, seria essa persona aqui, que papel que eu mostro para o outro. E outros complexos e arquétipos que tem do inconsciente coletivo, né? Eles formam, então, esse mundo habitado dentro de mim, que representam, né, essa vivência própria. E eles têm autonomia, né? Assim, temos vários estágios de consciência. Por quê? Porque, às vezes, a gente está bem, de repente, a gente fica bravo e explode. Quando eu vou explodir, uma parte minha vem à tona, que depois a gente fala assim, meu Deus, por que eu falei isso, né? Por que eu fui tão agressiva? Por que eu disse dessa forma, né? É porque são partes da gente que a gente nem sabe que tem e que nesse momento de explosão vem para a tona. Então, esses são o que ela vai falar nos livros dela como subpersonalidades, coisas que são nossas, que nos compõem, mas que às vezes a gente não tem consciência disso, né? Então, a consciência que nos move, que é essa parte cognitiva e reflexiva, onde eu penso, eu elaboro, eu analiso, né? Ela é regida não apenas pelo ego, mas por uma consciência que há no inconsciente e que interfere na consciência do ego, perturbando-a, né? E o bem e o mal, essa dualidade luz e sombra, em que se debate o espírito humano, representa o futuro e o passado de cada ser humano no trânsito evolutivo. Então, a luz, né, segundo a psicologia de Joana de Ângeles, é esse autoencontro, é esse esforço que eu faço para fazer o que Kardec coloca lá na pergunta 919, que é o conhece-te a ti mesmo, né? Então, toda vez que a gente faz um esforço de autoencontro, de autoconhecimento, de olhar para mim, de reconhecer aquele lado não tão bom assim, não tão evoluído assim, né? E aí, quando eu faço esse esforço, eu vou me libertando desse lado sombra, que é um lado inconsciente. Ele não é ruim, isso que é legal a gente pensar. A gente só não tem consciência, por isso do tema Jesus é a consciência, né? Jesus falava assim, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, quando a gente começa nesse autoencontro, nesse movimento de autoconhecimento, saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu estou fazendo aqui na Terra, eu vou me libertando desse lado escuro, que é só como se eu tivesse um farolete, e aí eu fosse iluminando uma parte escura. Vamos pensar na Lua,
que tem uma face escura, ela não é escura porque é ruim, ela é escura porque não está na luz do sol, né? E a gente também é assim, nós temos partes que não são iluminadas pela consciência. E isso não quer dizer que sejam ruins, né? Só estão inconscientes. E aí a gente vai ficando plenificado pelo conhecimento da verdade. E retomando, conhecereis a verdade e ela te libertará, né? Então, Jesus já fala, olha, se você se dedicar a se conhecer, você vai deixando de ter tantos conflitos, você vai iluminando a sombra, e é isso tudo que o Jung chama de individuação e que a Joana trabalha, né? Individuar é ficar inteiro. Eu vou pegando essas partezinhas que eu não conheço e vou começando a conhecer, e eu vou ficando mais inteira, né? Vou ficando com mais consciência, por isso que Jesus é a consciência, né? Enquanto o outro, ou seja, esse lado sombra, são o quê? As fixações do trânsito pelos instintos primários que vicejam nos sentimentos e na conduta, aguardando, então, a superação. Isso daqui ela trabalha, você vê, é um parágrafo que está lá na página 42 do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Só isso a gente já daria ficar aqui a tarde inteira falando, né, à noite para vocês, falando disso. Então, o que quer dizer isso? Que todos nós temos dentro de nós o bem e o mal. Esse é outro princípio do Hermes Trismegistus, né? O Hermes, o André Luiz, lá no Missionários da Luz, fala que antes da vinda de Jesus para a Terra, foram enviados vários mensageiros, que foram vários espíritos de luz para preparar a vinda de Jesus, né? Então, veio Buda, Lao Tse, Maomé, e veio Hermes Trismegisto. Só que por que a gente não teve tanto acesso ao conhecimento dele? Porque ele, no Egito, ele fundou as doutrinas esotéricas, com o X, né? Aquele esoterismo que era necessário ser iniciado para entender. Então, um dos princípios é aquele que eu falei, que é da correspondência, o que está em cima é igual está embaixo, então os planetas correspondem ao nosso mundo interno, e o outro é esse aqui, o princípio da dualidade. Então, você vê como que a Joana foi beber na fonte de Hermes, quando ele fala que todos nós temos em nós o bem e o mal, o feminino e o masculino. Então, se o meu ego é feminino, o meu inconsciente é masculino. Se o meu ego é feminino, o inconsciente é masculino. Se o meu ego é masculino, o inconsciente é feminino. Por que eu não digo o homem tem dentro de si uma mulher? Seria isso na época de Jung. Hoje em dia, como nem sempre o ego corresponde ao sexo desse corpo, né? Porque às vezes é uma mulher, mas ela se reconhece egoicamente como um homem. Então, não importa o corpo, que a gente, sendo espírita, sabe que isso não é um atributo da matéria, mas o espírito se reconhece como em um sexo ou outro, se bem que Kardec fala que o espírito não tem sexo, né? Então, na realidade, todos nós temos em nós a dualidade de masculino e feminino, o dentro e fora, né? E tu não podes negar as partes, né? Antes de reconhecer o bem e mal em nós. Então, o Jung trabalhou isso lá na psicologia, esse princípio da dualidade, né, dos opostos, também, né, além do de correspondência. Então, Joana fala que nós temos uma consciência mais elaborada e uma consciência movida pelas tendências do instinto. E esse ego, que é o centro da minha consciência, porque nós estamos falando em consciência hoje, ele pode se identificar mais com um aspecto do que outro. Então, aqui na imagem, né, se esse ego se identifica com as coisas positivas, né, de moralidade, de certo, né, ele tenta se identificar com o lado positivo, então ele está identificado com esse anjinho aqui, né, simbolicamente. E se ele ainda está muito preso nos instintos da sexualidade, instinto de luta e fuga, né, isso quer dizer que ele ainda está muito primitivo no sentido de primeiro, né? De que nós que estamos nessa faixa entre o instinto e a razão, a gente transita esse universo. E olha que interessante, né? Aqui, Joana citando nesse livro que a gente está vendo, esses espíritos que vieram, você vê, Emmanuel já tinha trabalhado isso no A Caminho da Luz, né? Ela fala, ó, temos várias formas de compreender a realidade
Por isso, Joana cita em outros espíritos nobres que vieram antes de Cristo, para que pudéssemos encontrar vários caminhos, né? Caminhos valiosos. Predominam os ensinos, ela dizendo agora, né? Predominam os ensinos também libertadores de Krishna, de Buda, Lao Tse, Confúcio e Hermes. Ó, esse daqui é Hermes Trismegistus, lá no Egito Antigo. Antes de Jesus, eu acho que uns 2 a 3 mil anos antes de Cristo ele morou lá, né? Confúcio, Krishna, Buda, Lao Tse, está a caminho da luz, Emmanuel falando deles já, né? Ou seja, muitos outros missionários do bem e do amor, cujas vidas expressam a grandiosa anterioridade de sua procedência. Então, nós, enquanto estilos de consciência, vamos encontrar caminhos como possibilidades de cada um, caminhos que nos ligam a compromissos. Então, isso quer dizer o quê que Joana está dizendo nesse parágrafo? Que muitos se tornaram, né, budistas, outros são confucionistas, seguiram Confúcio, não sei como falar, o confucionismo, né? E nós seguimos Cristo, somos cristãos, né? Mas não importa o caminho, todos eles são espíritos que vieram para o planeta fazer um movimento de ampliação de consciência, fazer a gente refletir, né? A gente chegar nas verdades que Cristo, né? no cristianismo primeiro, retoma. Por isso da série psicológica, né? Quem fala que estudar Joana é difícil, e é mesmo, porque, veja, ela volta aos ensinamentos de Jesus primeiro, os ensinamentos primeiro de Jesus, não o que a igreja tornou, mas a lei do amor, né? Então, Jesus veio trazer a lei do amor. Aí ela junta com todo o corpus teórico da doutrina espírita, então ela traz Kardec puro, e aí ela traz as escolas da psicologia explicando esse movimento, né? Então, veja, são 3 áreas da sociedade, as 3 áreas muito, muito profundas, de um conhecimento muito milenar. Então, é claro que vai ser difícil, mas a gente não tem que aprender tudo de uma vez, vamos devagarzinho, com conta-gota, né? A gente não sabe nem 1/10, né? Todo mundo que estuda, Joana, fala, é difícil, e tem coisas que a gente lê e não entende nada, o importante é isso, que a gente esteja nesses grupos de estudo, vem, estuda, olha com o outro, isso eu não entendi, né? Eu ligo lá para o Gelson e falo, Gelson, não entendi nada disso, aí ele explica daqui, quando ele também não entende, não tem problema, né? O importante é que a gente está aqui nesse movimento de olhar para essas questões e olhar para mim e tentar fazer um movimento de autoconhecimento, né? Não é a parte teórica que eu sei, mas é como que eu vivo esse Jesus em mim. Por isso que o primeiro livro da série psicológica é Jesus e a Atualidade. Então, olha esse tema, né? Que lindo, né? Jesus e a consciência. Como que Jesus, né? Como que essa consciência, como Jesus viveu isso e como ele coloca isso. Então, agora que ela define, né? A consciência forma uma unidade a partir do ego. Então, o ego é o que eu sei dessa vida. Quem eu sou? Eu sou Adriana, eu tenho tantos anos, eu sou mulher, eu sou casada, eu tenho filho, né? Sou espírita. Então, é como eu me reconheço nessa vida. Isso é o ego falando. Agora, eu, Adriana, espírito milenar, né? O meu ego não sabe, eu sei que eu fui, né? Eu não sou tão jovem assim, espiritualmente falando, mas eu falto muito ainda para mim chegar num espírito de luz. Então, a parte inconsciente, o ego não sabe. Então, essa unidade a partir de ego é uma unidade possível, né? Os outros complexos são as moradas que interferem em nosso comportamento. Que é isso, de repente eu vou explodir e uma parte minha se torna autônoma e ela vai falar um monte de coisa que o ego não queria dizer, né? Então, conhecer essas moradas, conhecer esses eus que me compõem, é importante, porque é conhecer esses deuses que permanecem na nossa natureza. Umas mais importantes, outras menos, umas mais positivas, outras mais negativas, né? São todas tendências do nosso jeito de ser. A caminhada espiritual é sair desse predomínio e ir para a emergência do self. E olha que legal, né? Se a gente olhar na história de Paulo de Tarso, ele, inclusive, muda de nome, né? Ele era Saulo, quando ele perseguia os cristãos,
Aí, quando ele vai na estrada de Damasco em busca de Ananias, ele entra em contato com Jesus, né? E aí ele cai do cavalo, fica cego. O próprio Ananias o recolhe e ele, então, fica cego por um tempo, até que ele consegue, então, mudar, e aí ele muda de nome, né? Então, ele entra em contato com esses outros eus que o compõem, descobre que, sim, ele era perseguidor dos cristãos, porque ele adorava, seguia a lei, ele era um advogado, né? Das leis humanas, e, a partir daí, ele vê isso aqui, ó, e esse ego, essa terra, é pequenininho perto desse self. Self é o meu espírito milenar. Então, o que eu, ego, eu, Adriana, preciso fazer? Entender que dentro de mim vai ter uma parte que é muito maior do que eu sei de mim. Que eu, espírito milenar, se eu pudesse ter essa consciência, eu teria um conhecimento muito grande que eu não faço ideia que eu tenho, né? E isso é essa consciência num estado maior, né? O meu espírito, ele tem uma consciência muito maior, né? Então, agora, falando de Jesus e a consciência, então, esse Jesus homem, né? Ou seja, Jesus encarnado na Terra, ele não apresentou métodos, técnicas, condutas especiais para conseguir-se o reino. Ele é tudo isso. Ele viveu todas as expressões, apontando as moradas que existem na casa do Pai, né? Ele mostrou que ele já tinha ânima e ânimos integrado. Então, naquele momento, quando ele lutava pela luta da mulher, que ele conversava com a mulher assim como ele conversava com os homens, né? Ele foi mostrando que ele já tinha conhecimento dessas casas internas, né? Dessas subpersonalidades que o compunham. Então, a presença de Jesus em nós, né, reflete os desafios e respostas que demonstram as várias moradas da qual ele se relacionava e que eram os tipos humanos que conviviam com ele. Inclusive, cada apóstolo apresentava um tipo diferente de consciência. Cada um simbolizava um padrão arquetípico, representava um nível de consciência e padrões do ser humano. Então, se a gente olhar aqui os apóstolos, né, a gente vai ter Pedro. Eu até falo, Pedro vem de pedra, que quer dizer que o Pedro era, assim, o mais cabeça dura, né? Ele era o teimoso, ele era aquele que não confiava nele, aquele que não sabia... logo ele reclamava que estava trabalhando muito, reclamava que estava com fome. Então, Pedro tinha cabeça de pedra. Já João, né, que a gente sabe que João evangelista, ele tá lá, né, é o discípulo mais amado, né? O Haroldo Dutra Dias já disse que não é que ele era o mais amado, a tradução estava equivocada. Então, ele era o discípulo que mais amava Cristo, né? Ele era aquele que trazia o amor universal. E a gente sabe que o João ele teve um comportamento muito interessante, que ele praticamente foi o que acompanhou Jesus até a crucificação. Nenhum dos outros discípulos ficaram na crucificação. E João, mesmo tendo o perigo de ser morto, de ser preso ali, assim como Jesus, ele ficou com Maria, tanto é que nessa hora Jesus fala para ele, né? Filho, eis a tua mãe, e mostra Maria. Então, ele entrega Maria para João, para que naquela hora João cuidasse dela até a sua morte, e fala para ela, mãe, eis o teu filho, e mostra o João, né? Então, João foi o discípulo que mais amou a Cristo. Então, veja, cada discípulo tinha um padrão de personalidade, e ele fazia a função de um todo. Então, é isso que são os diferentes graus de consciência. Então, nós temos... Às vezes, a gente fala assim, né? Nossa, eu fui possuído, né? Eu falei tanta coisa para aquela pessoa quando eu estava bravo, que eu acho que foi um espírito que me possuiu, né? E aí eu falo que não, né? Ó, essa sombra aqui, que é essa parte nossa, mais Pedro, assim, né? Mais cabeça dura, uma parte mais turrona, e uma parte que, quando a gente vê, ela fala coisas que a gente se arrepende depois.
Mas se eu conhecer a sombra, né? Claro, a gente não tem condição de conhecer toda a sombra, mas o que a gente conseguir integrar dela, a gente vai conseguir educar esse nosso lado, né? Então, Jung define consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com esse ego. Olha, aqui é a consciência. O ego é o centro da consciência. Aqui nós temos o inconsciente pessoal, que são coisas dessa vida, tudo que eu já esqueci. O que eu comi quando eu tinha 5 anos? Não sei. Está aqui nesse inconsciente pessoal. Tudo que eu já esqueci de mim. Aí, aqui no fundo, esse inconsciente coletivo, ele diz respeito a todas as minhas outras encarnações, desde o momento que eu fui criado enquanto espírito, né, simples e ignorante, e aí eu passei pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e aí eu me tornei espírito, e aí eu fui aprendendo, aí eu vivi em tal século, em tal século, em tal século, então todos esses conhecimentos estão aqui nesse inconsciente coletivo, por isso que é coletivo, porque tem o somatório de todo o conhecimento que eu já tenho enquanto ser, né, enquanto espírito. E a psicologia tradicional prefere ignorar os estados alterados de consciência que ampliam a realidade, sem limites do real aceito, do real psicótico, do real insônia. E as experiências de consciência alterada por meio do uso de substâncias ou através da meditação profunda, que abrem as perspectivas para aumentar o conhecimento sobre a consciência. Então, o próprio Freud fez um estudo sobre uma droga, foi cocaína, né? O Freud faz um estudo de cocaína, usa cocaína para ele ter consciência dos estados alterados de consciência, porque ele não tinha noção do grau de que ela pode viciar, né? Então, ele não tinha muito conhecimento disso. Mas, veja, ele foi brilhante, porque ele queria entender a consciência e ele queria entender como que eram esses estados alterados da consciência. E se nós olharmos aqui, né, o transe mediúnico, independente da nossa mediunidade, claro que a nossa mediunidade não é 1/10 do que foi a mediunidade do Chico ou do Divaldo, mas ela pode estar dividida, né? Kardec fala que a gente tem o inconsciente mecânico, o semiconsciente, o consciente. Então, veja, tudo eles estão falando, Kardec já falou desses diferentes graus de consciência. Então, uns termina a comunicação, não lembra nada, que são os inconscientes. Outros são semiconscientes. Ele pensa, foi um homem, foi uma mulher, falou isso, falou aquilo, fazia aquele outro, mas não lembra muito bem. Então, ele é semiconsciente. E o consciente totalmente é o caso do Divaldo, do Chico, que conversava com os espíritos, precisava de alguém para mostrar, esse aqui é encarnado, esse aqui não é, né? Porque é tão consciente que ele tem dificuldade de separar um mundo do outro, né? Então, a consciência do ego é menor, mais limitada que a consciência do self, que é do espírito, né? Tem lá aquela pergunta, onde está escrito as leis de Deus? E a resposta é na consciência. Mas qual consciência? Essa consciência aqui do ego ou a consciência do self? Claro que é na consciência do espírito. Por isso que eu faço coisa errada, porque eu esqueci o que meu espírito sabe, né? Então, eu, ego, Adriana, não lembra quem eu fui no passado. E aí a gente se engana, faz coisas não tão de acordo com as leis divinas, né? Então, agora, olha um estado alterado de consciência que todo mundo faz. A Joana traz do Jung, né, que o indivíduo pode dissociar a consciência sem psicotizar. O exemplo é isso aqui que todo mundo faz. Quando a gente está dirigindo um carro, no início, a gente fica, vou pôr primeira, vou pôr segunda, vou pôr terceira, né? Vou dar a partida, vou pisar na embreagem, vou fazer isso, né? Tudo muito consciente. A partir de um determinado tempo, hoje a gente dá a partida, sai conversando, sai falando, sai pensando num negócio em termos de trabalho, em alguma compra que a gente quer fazer, e a gente nem pensa como dirigir, mas está dirigindo. Então, isso que é dissociar, ou seja, eu tenho consciência de como dirigir, mas eu não estou consciente do meu movimento de dirigir. Você está vendo o que é dissociação? Então, a minha consciência não está focada no meu movimento de dirigir, mas eu tenho consciência. Então, é um estado alterado de consciência que Jung e a Joana chamam de dissociação.
Mas isso não quer dizer patologia, porque normalmente a gente faz isso. Ah, eu vou para a cozinha buscar água, eu chego lá e eu esqueço. É o que eu fui buscar, é um estado alterado de consciência, percebe? Então, eu posso me afastar da consciência, ou seja, não lembrar o que eu fui fazer, entrar numa outra realidade, ou seja, eu estou dirigindo e fico pensando no meu negócio que eu vou fazer, ou na reunião que eu vou fazer, ou na prova na faculdade que eu vou fazer daí a pouquinho, né? Em outros níveis de consciência, além da do ego, o ego não está prestando atenção, mas o self sabe, e que pode ser encontrado no sonho, na hipnose, que são esses estados alterados de consciência, mas também são consciência, entende? É um estado diferente da consciência, mas que, na realidade, eles também são consciência. Até aqui está tudo bem? A gente pode parar, pode perguntar, pode, né, discutir um pouquinho. Se alguém tiver dúvida, pode ficar à vontade. Então, vejam essa imagem, né? O campo de consciência não está sempre iluminado. Lembra que eu falei da lua, que tem uma face escura? Na consciência, no sonho, no transe mediúnico ou hipnótico, é como se fossem momentos que a minha consciência é brindada com uma pérola, né? É como se aqui, ó, a gente dorme, então a gente apaga para o mundo externo. Eu dormi, mas eu abro uma porta para o meu mundo interno. E aí esse farol ilumina esse cantinho escuro que é o meu inconsciente. E o que é um sonho? Eu vou lá e busco uma lembrança, uma memória, alguma informação que o meu ego não tem. O sonho sempre vai trazer algo de novo. E aí eu acordo, né? Eu gosto de um autor que fala assim: a gente acorda com o sonho, lembrando dos sonhos, como pães quentes a cada manhã. Então, toda manhã a gente traz essas pérolas, que são os sonhos, e é isso, é o momento em que esse farol ilumina o inconsciente e vem uma informação, uma história, e coisas objetivas às vezes. Eu sonhei que tal pessoa morreu e ele morre mesmo. Ou não é objetivamente. Então, eu sonhei que meu pai morreu. Quem era esse pai? Ah, ele era muito rígido, ele era muito, né, durão. E aí, o que é isso? Então, é o meu pai interno, rígido, durão, que está morrendo. Morte no sentido de transformação, né? Então, quando esse meu aspecto rígido está se transformando, eu posso sonhar com uma pessoa que, para mim, seja muito dura, muito rígida, que morre. Então, sempre aí no caráter simbólico, porque a linguagem do sonho é uma linguagem simbólica, né? Mas é um estado de consciência diferente do meu estado de vigília, né? Então, a consciência abarca níveis de compreensão que não está só no ego. Uma parte minha que quer estudar, olha que exemplo legal, né? Uma parte da gente quer estudar, precisa estudar, vai ter uma prova, tem que estudar, mas a outra parte não quer. Aí a gente dorme em cima do livro, a gente baba em cima do livro. Por quê? Porque tem uma parte que está me boicotando, né? É uma parte que dissocia do ego, como ilhas de consciência, que é o que Joana chama de subpersonalidades, né? São esses outros eus que pensam diferente do ego. Outro exemplo é a intuição, que, segundo André Luiz, são as informações que assimilamos do mundo espiritual e ficam registradas no inconsciente e podem ser liberadas posteriormente. Então, Kardec pergunta: onde está escrito as leis de Deus? E a resposta que os espíritos dão é na consciência, ou seja, na consciência do self, do espírito. Então, o espírito sabe o que é importante fazer, mas a gente, ego, nessa vida já não sabe, por isso que a gente fica em conflito. Conflito é uma parte minha que é uma coisa e o meu ego não quer ou não sabe que o meu eu quer, né? Então, aí começa o conflito. E aí, na sequência, parece que a gente está vendo Kardec falando, né? Ah, tá, tudo bem, eu sei disso, mas como é que faz isso de verdade? Como é que eu vou fazer esse autoconhecimento, né? E aí vem Santo Agostinho, de forma magistral, e ele responde assim: faz o que eu fazia quando eu estava vivo. Toda noite, ao deitar, repassa o teu dia e toma consciência de tudo que você fez. Aí a gente começa a falar: olha, eu estava brava e eu falei para o meu marido x coisa. Por que eu disse?
Não é ficar, não, eu falei isso porque ele fez aquilo e realmente ele está errado. Quando eu ficar preso só no que o outro me fez e o que o outro disse, eu briguei e falei isso, porque eu... Não, isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento é porque é que quando ele disse aquilo, eu fiquei tão brava. Aí a gente para de olhar para o outro e começa esse movimento de olhar o para dentro e entender qual é a função disso na minha vida, né? Então, eu fiquei tão brava, e aí eu começo, então, esse movimento. Então, essa pérola que Santo Agostinho nos dá, e veja bem, né, quem leu Confissões, viu bem que Santo Agostinho, no início, ele era bem complicado, né? Ele era namorador, ele tinha um monte de mulher, ele tinha filho para todo lado. E aí, a partir do momento que ele chega num momento em que ele fala, não, chega, e agora eu vou mudar, e ele realmente muda, e nessa encarnação ele se torna Santo Agostinho. Então, numa encarnação só, ele sai de uma polaridade, né, do instinto, e ele passa para a polaridade da razão e se torna um dos maiores filósofos que nós temos, porque apesar de Santo Agostinho, né, seja um doutor da igreja, do movimento da escolástica, se eu não me engano, ele se torna um filósofo, então ele trouxe contribuições valiosas, inclusive, para a igreja na época, né? Para a filosofia, pensamentos filosóficos, né? Trabalhou temas assim muito profundos, como o tempo, por exemplo, né? Então, quando perguntaram para ele o que é tempo, ele fala assim, se me perguntarem o que é tempo, se ninguém me perguntar sobre o tempo, eu sei o que é, mas se alguém me perguntar, eu não sei dizer. O que é isso? O tempo é uma variável que é muito difícil a gente explicar. O que é esse tempo? E aí ele vai tecer todo uma teoria sobre o tempo, os diversos tipos de tempo que tem. O tempo do ego é um, o tempo do self é outro, ou seja, o tempo do ego, do eu, dessa vida, da matéria, né? Kardec trabalhou isso. É o tempo finito, aquele que eu nasci em tal ano e vou morrer em tal ano. Essa matéria vai morrer, meu espírito não, mas tudo que nasceu morre. Então, a matéria tem uma finitude, mas o espírito ele é imortal. Então, existe um tempo da eternidade, um tempo onde passado, presente e futuro se misturam, né? Então, essa eternidade é tempo, mas é um outro tempo, diferente da matéria, né? Então, ele foi um filósofo materialista que estuda isso, e ele foi brilhante. Então, veja, isso é autoconhecimento, né? Então, por isso que ele teve propriedade de falar, façam como eu fiz, porque ele, nessa encarnação, ele deu um salto quântico na evolução de consciência dele, é nível de consciência, né? Então, a consciência lúcida, digna, voltada para as coisas positivas que temos que cultivar em favor de nós mesmos, né? Então, como que a gente vai ter isso? Nós temos que assumir o nosso lado mal, o nosso lado confuso, patológico, que gera sofrimento, que joga contra o outro, observa as situações que aparecem, né? Que é quando ele se apresenta, os gatilhos que fazem esse aspecto junto de mim. Então, eu preciso assumir, e aqui eu coloco uma observação aqui embaixo. Assumir não é sair praticando, eu tenho vontade de matar, eu vou matar mesmo, tenho que assumir meu lado mal. Não, assumir não é vivenciar esse lado, mas é ter consciência, né, que ele existe e que eu preciso educar, integrar ele. Então, é saber que eu, espírito encarnado, que ainda estou entre inteligência e instinto, entre o meu lado racional e o meu lado instinto, em algum momento eu vou ser mais instintiva, em algum momento eu vou ser mais racional, mas esse instinto está em mim, né? E o Kardec trabalha isso de uma forma brilhante no livro Céu e Inferno. Céu e Inferno vai trabalhar o bem e o mal, né? E o segundo capítulo, se eu não me engano, é inteligência e instinto, né? E depois de assumir o lado mal, ou seja, entender que eu tenho, sim, eu sou egoísta. Quando? Quando eu faço isso. Não preciso falar para o outro, mas é dentro de mim que isso aparece, né? E também reconhecer o nosso lado bom, que é o nosso lado que já é elevado, que já é belo, que já é sensível, que já é amoroso, sem vaidade, né? Não, tem um lado meu que não é tão ruim assim, que é poder lidar e nos relacionar com essa tensão entre bem e mal dentro de mim, né? Isso daqui é um modelo de consciência no final do século XVII, né? Olha como que os pensadores viam a consciência, né? Naquela época. Aqui, só para citar que o sonho, né? O transe mediúnico e o transe hipnótico
são estados alterados de consciência. Eu vou passando meio rapidinho, porque se tiver alguém que queira fazer pergunta depois. E só para falar que a fé, ela envolve vários fatores, e um deles é consciência. Então, a fé também depende de ego. A compreensão da vivência da fé pode não ser totalmente inconsciente, porque a crença pode ser patológica no caso do fanatismo, né? Então, uma pessoa fanática é aquela que mata em nome da igreja, né? Ah, então, essa mulher, ela é uma bruxa, então eu posso pegar ela e queimar numa fogueira porque ela é bruxa. Então, olha só, isso é fanatismo, né? Jesus não disse nada sobre bruxas, né? Então, veja como tudo foi criado em nome de uma fé, mas que era uma construção materialista de pessoas que tinham por trás sempre alguma questão. Mas o cristianismo não mandou matar bruxas, né? Queimar numa igreja, ou a Santa Inquisição, né? Como que a Inquisição pôde matar tantas pessoas em nome de uma igreja sagrada, né? A Santa Inquisição. Então, veja, a fé é uma experiência de entrega que não passa pela cabeça, né? A fé é um saber do coração. Então, ela envolve tipos de consciência. Jung, quando perguntaram para ele se ele acreditava em Deus, né, foi numa entrevista, tá até hoje a gente vê na internet, ele fala assim, né, perguntaram, você acredita em Deus? Aí ele olha para o repórter e fala, eu sei. Então, ele sabe de Deus, ele não, né, ele não acredita, não é uma crença. Ele sabe com a alma, é como se todos os poros dele vivessem Deus, né? Então, veja como existe uma consciência muito maior quando sai desse viés da crença, né? Que não é uma crença racional da cabeça, mas é esse meu coração que sente Deus, né? É como ele diz, I know, né? Então, eu sei Deus, eu não acredito nele, é muito maior. Então, vamos indo para o final. Essa consciência adquirida, então, a perfeita identificação do conhecimento, do fazer, do saber, do amar, vai facultar essa ampliação das próprias possibilidades para penetrar em dimensão metafísica, onde as outras realidades são bases do ser pessoal. Joana fala isso no livro Ser Consciente, né? A capítulo 2, página 39. Então, aqui a gente já está vendo outra obra onde ela fala desse termo consciência adquirida, né? Consciência adquirida fica no inconsciente. É ali que está escrito as leis de Deus, nessa consciência adquirida. Olha, o exemplo. Em uma vida eu fui pianista e parte de mim tem esse conhecimento. Mas nessa vida, pelas leis do esquecimento do passado, eu não entendo nada de música porque eu não estudei, mas o conhecimento foi adquirido, né? Está lá no espírito, né? Então, ele não sabe nessa vida, mas é um valor que se agrega a mim quando eu estou num estado alterado de consciência, por isso que, às vezes, a pessoa levanta dormindo e toca piano como nunca, mas ele nunca estudou piano nessa vida, né? Num momento de sonambulismo, ele pode tocar altas, né, músicas maravilhosas. Então, a busca do conhecimento se dá pelo ego, na forma de aprender que vai além. Não é um produto da consciência, né? Mas movimenta conteúdos internos que se ajustam e se geram nas dinâmicas completas que trazem mudanças. Então, é importante essa busca de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer, né? E essa busca acorda, né, normalmente na metade da vida. Até a primeira metade da vida, a gente está preocupado em ter coisas como realmente construir uma casa, construir uma família, uma profissão. Então, a minha energia psíquica está voltada para as questões de fora, para as questões do mundo, que eu estou no mundo, eu preciso, né, ter coisas, eu preciso morar, eu preciso pagar a luz, a água, né? Enfim, eu tenho que ter como fazer isso tudo. Aí, depois que eu já terminei essa primeira parte, eu aluguei uma casa, ou eu quis ter uma casa própria, ou enfim, né? Quis ter família ou não quis ter família.
o que acontece é que na segunda metade da vida, essa energia psíquica volta, e aí a gente vem aqui procurar a Maria no grupo de estudo para a gente poder parar e estudar, né? Aí a gente estuda Kardec, a gente estuda tanta coisa para entender que mundo é esse, depois que a gente sair daqui, existe morte, não existe, a gente acaba, né? Tudo isso são questões filosóficas que a gente vai se debruçar depois da primeira metade da vida, né? Então, Jesus, ele é procedente de outra morada, né? Ou seja, de outro nível de consciência. Foi um exemplo de amor e de abnegação. Veio nos convidar a segui-lo. Aí ele fala, pois que, segundo assim, alcançariam Deus pelo conhecimento e pelo sentimento, integrando-se no psiquismo superior que dele dimana. Desculpa, aqui quem disse foi a Joana, né? Ela continua elucidando quanto à necessidade de plenitude, explicou que há muitas moradas na casa de meu pai, em convite subliminar, eu troquei aqui, né? Subliminar ao mesmo tempo direto, para que todos se empenhassem para alcançá-la. Então, está em Jesus, Evangelho da Psicologia Profunda, página 43. Então, ele vem nos convidar e vem dizer que ele, né, voa ao Pai, né, porque ele vem da casa do Pai. Então, ele vem de outra morada e nos convida a conhecer essa morada que somos nós, a fim de conseguirmos, né, fazer o que ele fez e muito mais. Então, ele disse, vós sois deuses. E aí, para terminar, eu trouxe essa frase da Joana, que diz assim, ó, não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo, aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então, olha que lindo. Então, é isso que ela fala aqui, né? Nós temos que ter uma consciência da nossa imortalidade. Consciência de que nós somos espíritos imortais que estamos vivendo num corpo físico. Mas esse corpo físico é só uma roupa que eu vou deixar no final dessa jornada, né? No final desse tempo aqui de terra, a gente, então, vai poder voltar para casa, assim como Jesus fez, né? Eu volto para o Pai, eu vim do Pai e voltarei a Ele. E nós também vamos voltar para o mundo dos espíritos, mas nós temos que ter consciência de que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Se pegarmos Platão, porque a gente sabe, né? Lá no início do Livro dos Espíritos, o Kardec coloca os antecedentes do espiritismo, e ele coloca Sócrates e Platão, né? Então, Platão e o Sócrates colocam que a gente vem do mundo das ideias e essa vida ela é uma ilusão e que a verdadeira vida é o mundo das ideias. Então, o mundo das ideias é o mundo dos espíritos. Então, se a gente pegar a doutrina espírita, a gente vai saber que teve por base esses espíritos todos, tiveram, né, o conhecimento foi trazido por esses antecedentes. Então, vem lá de Sócrates, de Platão, aí a gente entendeu Hermes, se a gente pegar confucionismo, budismo, tem princípios muito parecidos, né? E que a gente que construiu todo esse corpo teórico e que fundamentou para que a gente pudesse entender o que Jesus nos trouxe, né? Mas então é isso, gostaria de deixar aberto para algumas questões que porventura possa ter ficado. Eu corri bastante porque o tempo é curtinho, né, Maria? A gente tem uma hora só, mas é um tema profundo, né? É um tema assim que não é tão simples da gente desenvolver, mas a gente pode estar discutindo um pouquinho para
para ficar mais claro, né? Não sei se alguém queira perguntar alguma coisa ou se eu explico algum Oi, tema. eu gostaria de perguntar. Oi, tudo bem, Adriana? Oi, tudo bem? Com Eu quem não que eu estou sei se eu vou falando? conseguir. Hã? Mônica, eu não, Tudo bem, não sei Mônica? se eu vou conseguir me expressar bem, porque, como você disse, realmente é um tema muito profundo e muitas dúvidas veio à mente, assim, para poder compreender melhor. Você falou sobre esse estado alterado de consciência. Eu tenho a minha dúvida referente à meditação, entendeu? Uhum. Que é um estado alterado de consciência e que a gente realmente vai se desliga um pouco até do próprio ambiente que estamos e a gente se transporta de uma certa forma. Também, Ótimo. onde fica na localização onde você mostrou naquele gráfico, a parte que fica as nossas vicissitudes, que vem de realmente vidas pretéritas, e que a gente aí você falou do gatilho, né, em situações que a gente coloca. Como a gente pode controlar, a gente não vai controlar, mas como a gente pode identificar melhor, entendeu? Nesse estado de quando vem esse gatilho, e que a gente consiga localizar. Aí tem também os nossos traços da personalidade, que vem junto, e também a influência do meio da sociedade onde a gente vive, que também, às vezes, fixa. Aí você falou sobre as seitas. Então, às vezes, a coletividade onde a gente vive, depende da nossa fragilidade, né, fixa alguns padrões na nossa mente e que isso prejudica exatamente esse autoconhecimento. Aí eu me digo, como a gente faz para identificar exatamente nesse gráfico a localização e como a gente pode reconhecer esses gatilhos? Não sei se fui clara. Eu só não entendi o que você chama de gatilho, Mônica. Gatilho seria situações, entendeu? Que provoca isso, que provoca. Aí você falou, por exemplo, a raiva, que realmente o ego desconhece, que o ego não Tá, quer que saia de tá. dentro. Ok. É mais ou menos Nossa, isso. Mas é traço, aí o que digo, são traços das nossas vicissitudes também, eu acredito, bom, é o que eu acredito. Uhum. Muito Muita legal. coisa, né? Realmente, a gente, nesse gráfico aqui, a gente pode ver muita coisa. Então, vou começar pela sequência que você trouxe, né, da meditação. Realmente, a Joana nos traz essa técnica. Veja, a meditação não é uma técnica espírita, né? Kardec fala da prece, e aí a Joana vem trazendo isso. Muitas pessoas me questionam, mas por que ela traz uma coisa que não é do espiritismo? A meditação é lá dos orientais, mas se nós pegarmos o livro Plenitude, no livro Plenitude, ela traz muito a teoria oriental. Ela fala do caminho do meio, que é algo que Buda falou, né? Então, seria uma forma de nem a Deus, nem ao demônio, né? Então, tentar ficar entre esses pares de opostos, de certo, errado, bonito, feio, e ficar suportando o meio. Nem pender para o certo, só certo, porque aí eu não cresço, porque aí eu vou me tornar aquela coisa com aquela fé cega, então eu vou falar mal do outro, porque o outro não é, aí eu queimo a bruxa, percebe? Então, todo esse movimento de uma crença exacerbada, ela vem em virtude de uma fé cega formada num momento da tentativa de ser muito bom. E aí o Freud fala uma coisa que eu adoro. Ele fala assim, seríamos bem melhores se não quiséssemos ser tão bons. Então, quando a pessoa só quer acertar, a gente erra, porque aí a gente tira da gente a capacidade de aprender com os nossos erros, né? Então, olhando aqui, voltando. Então, quando eu faço a meditação, que é uma técnica oriental, que ela também aprofunda lá no livro Plenitude, que ela fala do sofrimento, porquê do sofrimento, a forma de evitar o sofrimento, né? Ela tem um livro inteirinho sobre o sofrimento, que é o Plenitude. Ela fala assim, que quando a gente faz oração, a gente faz uma pergunta. E quando a gente faz a meditação, a gente ouve a resposta, né? Então, a meditação é importantíssima e ela complementa a oração. É como se fosse assim, né? Eu oro, então, meu ego, né? Aqui, ó, o centro, olha aqui, o centro da minha consciência,
eleva, né, para o mundo exterior, mas no sentido do mundo, né, do mundo para Deus, né? Eu levo para Deus um pedido e esse Deus, que eu acredito que seja Deus, ele vai ativar o meu espírito, que é o Deus em mim. Então, veja, então eu faço um movimento para a espiritualidade, para Deus, aquilo que a minha fé chama de Deus, e aí eu ativo uma parte interna, que é essa parte aqui do self, que é esse, eu bati a mão, virou. Aqui, esse self, que é o espírito imortal, e uma parte do meu espírito imortal, que estão escritas as leis de Deus, que é essa consciência aí, que os espíritos se falam, né? Que é o Deus em mim, que é o Jung dá o nome de Imago Dei. Então, a Imago Dei é a imagem de Deus escrito na minha consciência, e essa imagem de Deus me responde. Então, quando você fala assim, né? Na meditação eu posso encontrar os gatilhos? Claro que posso, porque aí esse Deus em mim vai falar assim, veja, hoje eu estourei com meu marido, né? Vamos supor que na meditação me venha isso, mas eu posso, não é só na meditação, né? Quando eu faço esse exercício que o Santo Agostinho me ensinou, eu também vou ter esse movimento de análise, né? Olha, eu estourei por quê? Porque a gente estava falando em tal coisa, tal coisa, tal coisa, e quando meu marido tocou no tema, sei lá, inveja, eu fiquei com tanta raiva que eu estourei. Então, qual foi o gatilho? E aí, nessa pergunta do gatilho, então, o meu eu, esse Deus em mim, essa imagem de Deus que está dentro de mim, me responde, você estourou, né? Não dessa forma, mas a gente conclui que a gente estourou porque o tema que foi trabalhado naquela hora, o gatilho, foi o tema X, que pode ser orgulho, pode ser inveja, pode ser, enfim, uma série de infinitos temas, né? Que é aquilo que eu preciso. E aí eu começo a parar de projetar aqui, aí a gente vai entrar de novo nesse esquema, né? A sombra, que como eu não reconheço minha, eu estouro e jogo no outro, e eu brinco, eu falo, a culpa é minha, eu jogo ela onde eu quiser, que na projeção a gente faz isso, a gente joga a culpa no vizinho, no cachorro, no papagaio, no marido, coitados do marido, né? Os maridos também, coitadas das mulheres, porque aí eles aproveitam isso tudo para pôr para fora as cobras e lagartos que estão aqui dentro dessa estruturinha que chama sombra. Então, e aí depois você pergunta dos traços de personalidade, né? Os traços de personalidade também vão estar, alguns já estão conscientes, então alguns estão aqui na persona. Como eu me apresento para as pessoas? Só que a gente só mostra os traços legais. A Adriana é simpática, ninguém sabe o que está aqui na sombra. E para que eu consiga entrar em contato com esse meu traço de personalidade ainda inconsciente para mim, uma meditação ajuda muito, né? Olhar no que, né, como eu respondo para as pessoas, como eu estouro, tudo isso vai me dando respostas de como eu sou e como eu estou nesse mundo, né? E aqui a questão das influências do meio também, né? Porque a gente sabe que até numa criança, uma criança que na primeira infância que passou maus tratos, passou fome, passou frio, foi abusada sexualmente ou moralmente, né? Foi exposta à violência, à guerra, né? Vai ser um adulto com problemas. Então, às vezes, não é que o espírito dela é assim, mas ficou assim em virtude dessa influência do meio aqui e desses padrões coletivos que foram fixados. Então, você tem razão quando a gente fala que esses padrões dificultam o autoconhecimento, né? Por quê? Porque a gente acha que eu preciso ir na missa e fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, para me poder ir para o céu, né? Eu pensava assim quando eu era criança. Agora, quando eu começo a tirar você tem que fazer isso ou aquilo, eu consigo agir pela minha consciência, né? Porque o nosso tema é consciência. Então, a minha consciência começa a falar, ok, eu posso ir à missa, mas se eu chegar lá e ficar olhando a roupa do outro, o sapato que o outro foi, e ficar olhando o que um falou para o outro e começar a fazer fofoca, é preferível que eu fique em casa, né? Um dia desses eu assistia aquele padre Fábio de Mello, né? Antes dele começar a cantar e virar a estrela que virou, eu gostava de ouvir ele, eu achava ele muito, muito lúcido, né? E ele falou exatamente isso, né? Ele falou assim, que aquelas carolas que deixam a família em casa e vão para a missa
e depois chega e fica brigando com a família que ficou, que está fazendo janta, que está tudo em harmonia, aí ela chega da missa e briga com todo mundo porque não foram, né? Então, a família que estava em paz ficou prejudicada porque ela que foi, entende? Então, é isso que você fala, né? O quanto que esses padrões externos prejudicam, às vezes, muitas vezes, né? E até a gente conseguir fazer igual uma cebola, né? Tirar essas cascas e tirar essas cascas até chegar no eu, que para mim entender qual é a minha consciência, de que consciência eu estou falando, é do self, é do ego, ou é de um traço de personalidade construído socialmente, que isso tem que acabar, né? Tem que morrer, e aí a gente sonha que tal pessoa morre, mas não morreu, mas é o quê? Isso que ela representa para mim tem que se transformar em mim, né? Então, às vezes, esse meu lado Carola tem que morrer, ou seja, tem que se transformar, né? Então, você fez uma pergunta muito profunda, Mônica, que se a gente pudesse, tivesse tempo, daria para a gente falar um mês de coisas, né? Porque realmente você vê que legal, né? Muito obrigada pela pergunta, como uma coisa está intimamente relacionada com a outra, né? Então, só para voltar no início, a meditação é uma técnica importantíssima que a Joana nos dá, nos coloca e nos oferece, para que a gente consiga tirar essas verdades coletivamente colocadas como verdades absolutas e trazer a verdade que liberta. Porque naquele livro que Joana escreve, que chama Em Busca da Verdade, é uma verdade com V. E aí ela traz que Deus ele tem dois sentidos, né? João fala que Deus é amor, e João escreve essa passagem de Jesus, que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, a Joana mostra que Deus ele tem o sentido de amor e ele tem o sentido de verdade. Então ele fala assim, que a princípio a gente tem as nossas verdades, as verdades coletivas, né? E aí depois a gente constrói dentro dessas coisas que me foram passadas como certo ou errado, eu construo as minhas verdades, que é outro tipo de verdade com V. Agora, quando eu conheço essa verdade com V maiúsculo, que é Deus, eu consigo corrigir essas verdades que foram passadas para nós como certas, que é essa verdade coletiva que você coloca, e a verdade que eu tenho como certo, que fico jogando na cara de todo mundo, que eu quero que todo mundo faça o que eu acho que está certo, eu consigo corrigir e chegar em Deus, né? Então, tudo faz esse movimento de voltar para Deus, né? Porque ali no final Jesus fala, eu vou e volto para a casa de meu Pai. Então, nós voltaremos para a casa do Pai, que simbolicamente é esse self, que é esse espírito milenar, que ele vai voltar para si mesmo e ele vai ficar inteiro, né? Então, a série psicológica é todo um roteiro seguro para a gente estar entendendo como fazer isso, como se despir dessas coisas que o outro me coloca como verdade e como eu consigo chegar na minha verdade, que, no fundo, precisa estar voltada a essa verdade de Deus, né? Então, em linhas gerais, muito obrigada. Não sei se eu respondi ou compliquei ainda mais. Muito obrigada, é porque realmente o tema é muito instigante, né? Dá vontade de querer saber mais. E realmente, como você falou, eu acho que um mês seria muito melhor, mas respondeu muito legal. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É pena, né? Que o tempo é cruel, passa rápido. Mas tudo bem. Então, agradeço imensamente, Adriana, por hoje. Nós temos outras vezes, se Deus quiser. Que bom. Está no nosso planejamento, né? E eu vou encerrar então, a gravação. Onde é que eu paro isso daqui, né? Espera aí.